Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos de volta a esse canal. Hoje nós vamos para mais um Papo Terapia e seguindo aquela sequencinha que eu falei para vocês no último vídeo que eu ia dar, nós hoje terminamos a última das etapas do toque, que é o pânico. Então, nós já falamos de toque, nós já falamos de tag, nós já falamos de fobias, nós já falamos de um outro assunto também que eu não tô lembrando agora e hoje nós vamos falar de transtorno do pânico. Então, já vamos começar o vídeo desmistificando uma coisa aqui. A gente não fala mais síndrome do pânico, nós falamos transtorno do pânico, tá bom? Então vamos dar aí essa atualizada, não é mesmo? É sempre bom a gente estar acompanhando as atualizações, né? Para não ficar usando linguagem em desuso e nem tendo aborrecimentos com coisas parecidas, porque na internet hoje a gente está vivendo um momento de muita crítica, muito constrangimento, então tudo é, isso não usa mais, tá tudo errado, não sei o que, então, né, vamos falar o que é certo e assim vai. Eu fiz várias anotações aqui, embora eu acredito que o transtorno do pânico seja uma dessas etapas aí do toque. Etapa não, né, gente? Porque nem todos passam por todas as coisas, nem todo mundo que tem toque tem tag, tem pânico e fobia e tudo mais, mas acontece também, tá? Mas eu acho que um dos mais conhecidos, né, é o transtorno do pânico, infelizmente, porque eu acho, se eu não me engano, ele começou a ser diagnosticado antes dos outros. Eu me lembro que há pelo menos, uns 26 anos atrás eu descobri, no primeiro ano de faculdade, lá em 97, eu descobri o que era isso, porque eu tinha uma colega de sala que tinha. E mais tarde, nas minhas considerações finais aqui nesse vídeo, eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, o que acontece quando uma pessoa tem pânico? Qual que é o sistema de funcionamento interno altera no quê? Uma mudança no sistema de resposta às ameaças do cérebro. Então, quando o nosso cérebro, por algum motivo, se sente ameaçado de alguma coisa, ele reage de uma forma. Só que quando a pessoa tem o transtorno do pânico, ele reage de outra forma e começa a reagir de formas diferentes do que agia antes. E é aí que as pessoas se assustam, a gente vai falar disso mais pra frente. Então, assim, o nosso corpo, ele reage a mudanças, né? Então, eu vou dar um exemplo. Mudança de temperatura. O nosso corpo reage. Então, quando a temperatura cai 10 graus, o nosso corpo percebe e passa a sentir mais frio. Quando a temperatura sobe 10 graus, o nosso corpo percebe e passa a sentir mais calor. E essas são as reações do corpo. Porém, o pânico são reações inesperadas do corpo e muitas vezes, que eu vou falar agora, reações de muito medo, de muito pavor, inclusive de medo de morte. Então, nós vamos falar aqui das fases. A fase 1 do pânico é um alarme que o corpo dá ou de uma situação específica ou sem motivo, do nada. Então, a gente ouve relatos de pessoas, né, que têm transtorno do pânico ou que tiveram, que falam assim, tava lá dirigindo, do nada comecei a sentir isso, isso, aquilo. Então, foi um dia que, pra mim, era um dia que tava normal, não tinha acontecido nada de diferente. Ou então, a pessoa relata que, olha, faleceu uma pessoa muito próxima a mim, aí umas 2 semanas depois eu comecei a sentir isso, isso e aquilo, certo? Segunda fase, prepara o corpo para atacar ou fugir. Isso gera aceleração cardíaca, medo, pavor e também
é aquele momento em que a pessoa sente aquilo e tem vontade de fugir, e muitas dessas pessoas fogem. Terceira fase, os sinais, né, da segunda fase causam mais reações, mais sinais e sintomas, formando um ciclo vicioso. A pessoa começa a perceber que ela tem aquela sensação, aquele sentimento do corpo, aquele medo exacerbado e tem vontade de fugir. E ela começa a perceber que isso ocorre mais e mais vezes, e uma na sequência da outra, vira um looping desse tipo de sentimento de reação. Quarta fase é a busca por explicação. E aí a pessoa vai no médico e busca por uma explicação médica, e normalmente, é que hoje os médicos são muito mais informados, mas normalmente, antigamente, acontecia de o médico fazer um check-up e falar, você não tem nada. Uns eram contra falar, isso é emocional. Outros não, já partiam para, vamos fazer uma investigação emocional, vou passar você com um psicólogo, um psiquiatra, e aí você vai relatar esse tipo de sentimento e talvez você passe a fazer um tratamento mais voltado para a parte emocional. Fase 5, antecipação de problemas. Ansiedade antecipatória, que por sua vez provoca estímulo constante no alarme de emergências. Então, percebam que tudo vira um ciclo vicioso. Então, primeiro o corpo tem aquela sensação, depois a vontade de fugir, depois começa a perceber que isso acontece mais vezes, começa a acontecer mais vezes, depois a busca por explicação médica, depois a antecipação. E o que é essa antecipação? É a sexta fase que vem logo na sequência. A adoção de comportamentos defensivos. Então, assim, a pessoa começa a evitar lugares com muita gente, começa a evitar de ficar desacompanhada. Então, ela tem sempre que ter alguém perto. E é aí que eu vou contar para vocês. Eu soube disso e assim, hoje parando para pensar, eu acho muito legal da parte dessa minha amiga ter contado, porque, assim, veja que situação. Ela era uma pessoa de muitas posses, na casa dela tinha elevador, só que ela não podia andar de elevador. Quando ela fez 18 anos, nós estávamos no primeiro ano de faculdade, ela ganhou um carro zero, importado, muito bonito, muito sofisticado. Mas a amiga tinha que dirigir para ela, por conta da síndrome do pânico. A gente não podia combinar de ir no shopping, porque ela tinha pavor de lugar com muita gente e lugar que tinha escada rolante. Então, perceba que começou a acontecer dela evitar, né? A vida social dela começou a mudar. Sendo que ela era uma menina que tinha, por conta de ter muitas posses, ela podia ir para o lugar que ela quisesse, a hora que ela quisesse. E tinha muita liberdade também, os pais dela eram muito liberais com ela. E o transtorno do pânico roubava dela oportunidades de diversão que ela tinha. Tanto por conta de ter bastante amigos que gostavam dela, tanto por conta de ter condições de estar em lugares que ela queria muito, que todo mundo queria e ela podia, nem todos podiam, mas o transtorno do pânico fazia ela se privar disso. Olha que tristeza, gente. Isso daí é um roubo, né? É uma pena muito grande uma pessoa passar por isso e perder oportunidades por conta disso. E como que é essa crise? Então, eu já falei anteriormente, mas eu vou enfatizar agora. Medo intenso, pavor paralisante de morte. Não acontece de uma única vez e é inesperado. E quais são os sintomas? O que a pessoa sente? A pessoa que tem transtorno do pânico? Falta de ar, palpitações, dor no peito, sensação de sufocamento, tontura ou vertigens, sensação de falta de realidade, formigamento,
ondas de calor e de frio, sudorese, começa a suar muito, sensação de desmaio ou tremor, medo de morrer, enlouquecer ou perder o controle. Isso não é necessariamente nessa ordem e nem necessariamente todos esses sintomas. Então, alguns desses sintomas já caracterizam pânico. Uma coisa importante a ressaltar: o tratamento com terapia pode funcionar, porém, o mais comum é o tratamento medicamentoso. Uma outra coisa a se observar porque é muito comum ser perguntado se tem cura ou não. Em que momento nós identificamos que a pessoa foi curada? No momento em que os espaçamentos das crises aumentam, até que a pessoa não tenha mais isso. Então, isso vai acontecer com bastante tratamento, com bastante terapia e muitas vezes com o uso medicamentoso. Tá bom, meus queridos? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Nós falamos aí de todos os itens que fazem parte do toque. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando do Papo Terapia. Semana que vem nós vamos falar sobre algum outro transtorno. Vocês têm me pedido bastante sobre um especificamente aí. Vamos falar sobre... Vou tentar começar a falar sobre relacionamentos, né, transtornos que são tóxicos para os relacionamentos. E assim nós vamos aí desbravar o mundo da terapia. Vem aqui comigo, senta aqui, vamos fazer essa terapia. Espero que seja de grande valia para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.